Olá, Susana! Ora, muito bem, já temos aqui a nossa convidada, a doutora Susana Sá Fernandes. Bem-vinda. Olga. E hoje vamos falar de doenças mentais e da importância de as prevenir e os cuidados a ter. A Susana de Sá Fernandes, que é a nossa convidada, é psicóloga e é diretora da plataforma saudemental.pt. É assim, não é, Susana? Saúde Mental PT. Ai, peço desculpa. Saúde Mental PT. E vai ajudar-nos a responder às questões mais pertinentes sobre este tipo de doença, sobre a doença mental. E se calhar podemos começar precisamente por aí, Susana, de uma forma... tentar, porque é um assunto tão vasto, não é? Mas tentar Exatamente, perceber é verdade. o que é que define o que é uma doença mental. Exatamente. Realmente é difícil, por poucas palavras, explicar de uma forma simples às pessoas o que é uma doença mental. Mas se calhar eu pego na palavra na doença, não é? O que é uma doença? Do ponto de vista clínico, diz que há uma doença, não é? Quando há algo que não funciona bem no nosso organismo, não é? E quando falamos de doença mental, o que não está a funcionar bem, o órgão que não está a funcionar bem é o cérebro, não é? Portanto, pode ser que há uma doença mental quando há um comprometimento, não é? Quando há sofrimento na esfera psicológica da pessoa, não é? Quando ela não consegue fazer face às exigências do dia-a-dia, não é? Ao stress do dia-a-dia, não consegue adaptar de forma funcional, não é? E então aí podemos dizer que ela está a passar por um problema... Quando compromete o cotidiano e o bem-estar da pessoa e a pessoa não consegue reagir perante aquilo que é a vida, não é? Exatamente. Não consegue reagir de uma forma que consegue ultrapassar realmente a dificuldade sentida. É isso Essa mesmo. plataforma foi criada recentemente, agora em junho, julho. Sim, no dia 22 de julho. Qual é o grande objetivo? No fundo é esclarecer as pessoas e também não só o público normal, mas também os profissionais. E direcionar até, não é? Eventuais doentes. Sim, exatamente, não é? Portanto, a plataforma surgiu, é um projeto de inovação social na área da saúde mental, portanto não havia nada criado até ao momento. Realmente o objetivo desta plataforma, que é uma plataforma de comunicação, portanto é um site online que as pessoas podem dirigir e o objetivo central realmente é informar, é capacitar e orientar todas as pessoas. O cidadão comum que quer mais informação fidedigna sobre esta área da saúde, que às vezes também não é muito fácil encontrar, não é? A pessoa com doença mental e o seu familiar precisa de uma orientação, não é? Precisa de conhecer, sobretudo, as respostas de saúde mental que existem a nível nacional. Porque esse é um problema, não é? Porque esse é um problema. As pessoas muitas vezes têm familiares ou estão a passar e sabem que não estão bem, mas não sabem muito bem onde é que posso procurar ajuda. É difícil, porque também é difícil de definir o que é a saúde mental. Sim, exatamente. Identificar, não é? Quando me dói o estômago, não é? Consigo perceber que o problema estará por ali, não é? Claro. Agora, quando eu não estou bem, quando estou ansioso, quando estou deprimido ou quando não penso com coerência, o que é que se passa comigo, não é? É mesmo isso. Por exemplo, quais são assim, os problemas mais recorrentes em termos de doença mental? Sim, a doença mental é muito frequente, não é? No último estudo epidemiológico que existiu em Portugal, há 22% dos portugueses que ao longo do ano padecem do problema de saúde mental, não é? Realmente é muito prevalente. Pronto, e assim sendo, não é? Realmente as pessoas não têm a capacidade de perceber, mas têm que procurar ajuda, não é? Porque se não procurarem ajuda, o prognóstico da doença vai ser muito pior, não é? Quais é que são então os sinais de alerta? Vamos seguir aqui um grafismo que preparámos para ser mais fácil para os nossos espectadores. Os sinais de alerta. Pronto, falando do adulto, não é? Portanto, quando o adulto deixa então de se adaptar ao seu dia-a-dia, aos seus diferentes contextos de vida, seja o trabalho, a casa, não é? O contexto social, verifica-se realmente que ele não está bem, não é? Às vezes a pessoa tem consciência, não estou a conseguir fazer face, não é, ao meu dia-a-dia. Outra vez ela não tem tanta consciência e tem que ser um familiar, um amigo a conseguir alertar a pessoa, dizer, olha, passa-se algo contigo, tens que procurar ajuda, não é? Portanto, quando há uma desadaptação, o adulto também deixa de dormir tão bem, o apetite, exatamente, tende-se a isolar, tende a não conseguir estar bem com os outros, tende a ter falta de energia também, não é? Falta de prazer nas coisas que antes lhe davam prazer, não é? Portanto, e a pessoa passa a ser um vazio, não é? E o dia-a-dia não faz sentido, não é? Quando alguém está assim é que não está bem, efetivamente. Isso pode derivar a uma depressão, por exemplo? Pode levar a uma depressão ou outros quadros até mais graves, mas sim, a depressão e a ansiedade são das patologias mais recorrentes, mais comuns na sociedade em geral e no nosso país em particular, não é? Exatamente. Depressão e ansiedade, que podem atingir adultos e crianças. E crianças, exatamente, sem dúvida. E quais é que são, por exemplo, estávamos a falar sobre isto, mas a pergunta, vamos pôr lá mesma, portanto, as doenças que mais chegam atualmente aos gabinetes de consulta é precisamente a depressão e a ansiedade. Exatamente. São doenças. São doenças, não é? Não é preguiça, não é falta de vontade de fazer as coisas, não é? Realmente nós temos a ideia, o cidadão comum, tem a ideia que quem está com uma depressão sente tristeza, não é? A depressão é muito mais que a tristeza, não é? Eu até trouxe um desenho gráfico que ajuda um bocadinho a mostrar, a nossa Regi está a procurar, já vamos mostrar. Uma pessoa que tem uma depressão sente realmente tristeza, mas sente solidão, sente
falta de energia, sente falta de prazer de viver, não é? E sente isto não porque quer, mas que a nível do seu cérebro, não é? Todo o mecanismo biológico, não é? Funciona de maneira a pessoa ter esta sintomatologia, não é? E não é uma tristeza que é esporádica. Não, tem que se manter durante algum tempo. Tem que haver uma continuidade no tempo. Aqui está. Exatamente, não é? Portanto, quem tem... Pode olhar para a frente, que está ali, é mais Quem tem ansiedade, não é? Não é só uma pessoa que está sempre a pensar nas coisas, está sempre a pensar nas preocupações. Não é só isso, não é? Isso é uma parte da ansiedade. A ansiedade somatiza, sente-se no corpo, dá dor de cabeça, dá dor de estômago. Falta de ar. Dá falta de ar, dá taquicardia. Exatamente, não é? Mas Tudo isso se esses sintomas forem continuados, porque pode acontecer exatamente, claro que sim. Exatamente. Nós não estamos sempre no nosso auge da saúde mental, não é? Portanto, não estar no auge da saúde mental não significa que eu tenho uma doença mental. Eu tenho uma doença mental quando há a prevalência realmente de determinada sintomatologia e com alguma intensidade, não é? Portanto, e quando isso começa a condicionar o nosso dia-a-dia? Exatamente, nós deixamos de ser funcionais e adaptados ao nosso dia-a-dia. Portanto, qual será o real perigo de descurarmos esses sintomas? É evoluirmos num quadro que depois o retrocesso é bastante difícil, não é? Uma depressão que muitas vezes até pode ser reativa, face a um facto da vida, não é? Pode se tornar uma depressão endógena, uma depressão... crónica, quase. Exatamente, não é? Torna-se muito mais difícil, portanto, e realmente é importante as pessoas perceberem que a depressão, a ansiedade e a doença mental é bastante prevalente. 1 em cada 5 pessoas padece de um problema de saúde mental ao longo da vida, não é? Portanto, é muito comum, há outras pessoas assim, não é nada da normal, as pessoas não estão maluquinhas, não é? Portanto, procurem ajuda, não é? Quando não se sentirem bem consigo próprias, quando sentem que não estão a conseguir realmente adaptar-se ao seu dia-a-dia, procurem ajuda. Pois há pessoas que também têm essa inibição de falar. É verdade, o estigma ainda é. Exato, infelizmente é verdade. Exato, porque há dois grandes medos, que é o medo de não ser curável. Sim, exatamente. Acontece muito isso, às vezes, já vimos aqui muitas vezes com pessoas com problemas graves de ansiedade, com fobias e com problemas graves, não ser curável, sentirem-se isoladas, parece que são as únicas pessoas do mundo. É isso. E, por exemplo, em relação a outras doenças que as pessoas consideram que são perigosas, que podem pôr em perigo os outros, por exemplo, a esquizofrenia. Há muitos mitos relacionados. Há muitos mitos e esses ritos são, eu acho que dos principais, não é? O mito da incurabilidade, que as doenças mentais não têm cura. Mas que têm, não é? Têm, claro que sim, não é? Há doenças crónicas, as doenças mais graves são crónicas para toda a vida, mas têm tratamento, exatamente. Não é? Mesmo não tenha cura, tem tratamento. Exatamente, é isso mesmo, não é? E depois há realmente o outro mito, que é o mito da perigosidade. As pessoas acham que as pessoas com doença mental, nomeadamente doença mental grave, são perigosas. E não é assim, não é? A taxa de perigosidade é igual a uma amostra de pessoas com patologia mental a sem patologia mental. Portanto, não há maior prevalência no grupo das pessoas com doença mental, não é? Eu acho que também aí a comunicação social tem um papel. Sim, também tem. Porque nós ouvimos falar de alguém que, inimputável, ficou fechado numa prisão porque era muito perigoso. Evidentemente que existem, mas são os casos absolutamente excepcionais, sim, não é? Sim, exatamente, é verdade. Não é mais comum do que na amostra de pessoas que sem doença mental. Mas doutora Susana, que por isso mesmo, por existirem esses mitos, as pessoas depois também se escondem em casa, sim, se fecham e não procuram ajuda. Exatamente, é isso mesmo, não é? Estes mitos, o desconhecimento, não é? Leva a que as pessoas se afastem, não é? Por um lado, das outras pessoas que têm doença e quando se sentem na pele, dizem, não, eu também não quero ser visto como um maluquinho, não é? Não vou dar a conhecer. E realmente adiam. E é uma ajuda. Para agravar a doença. É grave, exatamente. Um tratamento atempado realmente é a primeira coisa para um bom sucesso. Realmente é possível superar as doenças mentais, isso é muito importante. E o tratamento, por norma, faz-se com medicação e também com a ajuda de terapeutas, de médicos, não é? Exatamente. Quando a medicação é necessária, e já estamos a falar numa altura em que a doença mental já está realmente bastante instalada, não é? Mas às vezes é precisa a farmacologia para repor os níveis neuroquímicos no cérebro. Portanto, a medicação aliada ao tratamento de psicoterapia realmente é um percurso a fazer-se e que realmente surte um bom efeito e a pessoa recupera, não é? Portanto, é essencial que as pessoas se tratem, procurem ajuda, porque a ajuda existe, não é? Se não existisse é diferente, mas quando existe não é um mito que não deve deixar que a pessoa procure ajuda, não é? E agora esta plataforma? A plataforma Saúde Mental PT, surgiu... veio aproximar muito as pessoas? Exatamente. A nossa preocupação realmente é gerar informação. Nós temos uma comissão científica constituída por entidades com um importante valor na nossa sociedade e realmente a nossa comissão científica vai tentar criar conteúdos e informação importante e também além disso, não é? Nós temos, e acho que isto é um fator inovador, temos uma espécie
espécie de um mapa, de um motor de pesquisa, em que a pessoa pode colocar o seu distrito e o seu concelho e procurar onde é que existem as tais respostas na área da saúde mental e neurológica, perto de si, porque facilita, não é? Para procurarem ajuda, não é? A plataforma surgiu realmente para as pessoas que têm doença mental, os seus familiares, possam saber onde procurar ajuda, não é? Mas também é verdade, e vou dizer aqui uma coisa que toda a gente sabe, que já passou com familiares com problemas de doença mental, seja depressão, seja ansiedade, que às vezes as respostas, e eu sou defensora do Serviço Nacional de Saúde até à exaustão, mas no caso da doença mental às vezes não são tão rápidas como nós gostaríamos. Exatamente, exatamente. As pessoas precisam daquela ajuda imediata e de um acompanhamento que no privado é caríssimo. É caríssimo, exatamente. Por isso é que a nossa plataforma faz um mapa, mapeia as entidades do terceiro setor, ou seja, as entidades sem fins lucrativos, não é? Que têm apoio da Segurança Social, sim, mas são equipas especializadas com autonomia para fazer os seus serviços e fazem muito bem feito. E o que acontece é que não há as respostas que deveriam haver mais, mas eu creio que também o Plano Nacional de Saúde agora vai propor realmente e concretizar mais destas respostas. Tem que ser uma prioridade, não pode ser o parente pobre da medicina. É isso, Rita, exatamente, é isso mesmo. Mas também há respostas que são válidas e que são pouco conhecidas e a plataforma vem aproximar o público dessas respostas. Estamos a dar voz às entidades e estamos a fazer com que as pessoas as conheçam, não é? E isso realmente eu acho que é uma grande mais-valia desta plataforma. Mas a plataforma não substitui o contacto direto com o médico, de todo. A pessoa vai, procura, faz a pesquisa, encontra a resposta, lá os contactos todos, direciona para o site da entidade e a pessoa faz o contacto diretamente com a própria entidade. E é uma plataforma ainda muito recente, exatamente. Nós tínhamos 300 pessoas pré-registadas, porque nós fomos falando do piloto da plataforma, a partir do momento em que houve realmente a inauguração, no dia 22, ainda não fez um mês, já duplicamos o número de registros, não é? Já temos 600 e tal pessoas registadas, temos a nossa página de Facebook, que é Saúde Mental PT também, com quase 7 mil seguidores, e realmente as pessoas vão falando connosco, e nós vimos, isso é gratificante, porque as pessoas perguntam, olha, em Braga, onde é que eu posso procurar ajuda, não é? Ou uma mãe, lembro-me de ontem, uma mãe com um filho diabético, que também tinha problemas de saúde mental, que se fechava no quarto, que muitas vezes entrava em coma, porque não lida bem com a doença, não a aceita, não é? E depois, claro, não se trata de forma conveniente, estou a falar da doença orgânica da diabetes, mas depois, do ponto de vista psicológico, já fez tentativas de suicídio, este também perguntava-me, o que é que eu faço, não é? E nós orientamos para uma resposta na área da residência. Bom haver esta resposta. Isso é maravilhoso. Susana, uma última pergunta, porque infelizmente este tema é tão rico, mas já não temos muito tempo. Agora, nos Estados Unidos, há vários movimentos que parece-me que deviam chegar cá a Portugal, que são figuras públicas muito conhecidas, Lady Gaga, o Príncipe Harry, Príncipe William, que vêm dizer, eu já sofri, já passei por uma depressão, eu sou doente bipolar, eu sou borderline, eu tenho uma esquizofrenia, mas vêm mesmo falar dos seus casos. Nós aqui, cada vez que, por exemplo, eu partilho, que já tive problemas de ansiedade quando era miúda, sinto que as pessoas sentem um alívio enorme. É importante também que as figuras públicas... É muito importante, porque desmistificar. Exatamente, desinibe a pessoa que está em casinha. É aquela pessoa que parece ter uma vida tão normal, não é? Eu aqui fechada no meu cantinho, ela tem uma vida normal, tem uma vida boa, as pessoas têm vidas boas e não somos todos iguais, e realmente faz com que a pessoa reconheça, não, se ela também tem, eu também posso ter, também posso procurar ajuda. E ser funcional e superar, sobretudo, não é? Exatamente, porque é possível as pessoas superarem. Isso é importante, é que aceitem e que procurem ajuda, não é? Muitos parabéns, doutora Susana Grande caminho. E toda a equipa, já sabe, www.saudementalpt.pt. É www.saudementalpt, tudo junto, .pt. Estamos a passar e vamos deixar os nossos contactos no nosso Facebook, e se nos está a ver e se pensa que pode usufruir deste serviço, não hesite, procure este serviço. Não se feche, não se feche. Exatamente. Eu queria só deixar um agradecimento. Nós somos uma equipa, nós somos a Sentido SIC, que erguemos este projeto, não é? E nós realmente somos uma equipa de voluntários, e eu tenho alguns voluntários realmente que queria agradecer. Eu queria agradecer ao GoUp, que é a empresa tecnológica que nos permitiu a plataforma, não é? Eles trabalham connosco e são incansáveis, não é? Muito bem. Estas pessoas são muito valiosas. São muito, não é? Temos a Mafalda Palolo, que é a nossa web design, a nossa design. O Pedro Afonso Dias também nos tem ajudado. Portanto, realmente nós somos um grupo de pessoas que trabalham nas suas IPSS, nas suas empresas, nas suas entidades. Fazemos isto como um trabalho voluntariado, porque achamos que é um serviço público, um serviço útil. E realmente estamos também a tentar encontrar patrocinadores para que consigamos manter esta plataforma, consigamos criar uma equipa que esteja a tempo inteiro dedicada a esta plataforma. E para que realmente as pessoas possam usufruir
usufruir ainda mais, não é? Deste serviço que nós achamos Ora, realmente aqui uma está mais-valia. um bom motivo até para farmacêuticas e outras empresas que têm tanto dinheiro investirem num serviço útil. que é super útil para a quem população. precisa, exatamente. Muito obrigada. Muito Obrigada obrigado, eu pela Susana. oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Fica a desenhar.